Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, começa agora mais um Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e trago agora um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação. E a semana foi marcada por mais uma rodada de depoimentos na CPI da Covid do Senado. Na terça-feira, tivemos a presença de Regina Célia Silva Oliveira, servidora do Ministério da Saúde, indicada por autorizar a compra da vacina Covaxin. Em seu depoimento, Regina nega ter sofrido qualquer tipo de pressão e diz que não havia ligação alguma com Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde entre 2016 e 2018. Para mais detalhes, vamos conferir agora a reportagem de Levi Guimarães. A CPI da Covid recebe hoje o ex-diretor do Ministério da Saúde acusado de pedir propina na compra de vacinas. Roberto Dias dirigia o Departamento de Logística e é acusado pelo policial Luiz Paulo Dominguete de ter cobrado $1 de propina por cada dose do imunizante da AstraZeneca. Roberto Dias foi exonerado do cargo um dia após a denúncia vir à tona. Os senadores também querem saber se houve envolvimento dele na assinatura do contrato com a Covaxin. Para o senador Marcos Rogério, do DEM, o depoimento do ex-diretor é oportuno. Eu acho que o depoimento dele é importante, porque vai poder trazer informações sobre tudo o que aconteceu no âmbito da diretoria de logística ao longo desse tempo, mas de modo muito particular, ele terá a oportunidade também de enfrentar questionamentos com relação a uma acusação que foi feita. Nesta terça-feira, a fiscal do contrato para a compra da Covaxin negou ter sido indicada politicamente e refutou ligação com o deputado Ricardo Barros. Regina Célia Oliveira, do Ministério da Saúde, foi citada pelos irmãos Miranda, que relataram pressão atípica do governo para adquirir a vacina. Em sessão da CPI da Covid, os senadores a questionaram por que ela deu sequência ao processo, mesmo com documentação irregular. A fiscal alega que a Madison Biotech, empresa de Singapura ligada à farmacêutica Bharat Biotech, não constava no contrato negociado. Regina Célia afirma que autorizou apenas a quantidade de medicamentos importados e não deu aval para os papéis. Questionada sobre os cargos que ocupou no governo, a servidora falou em atividade técnica. A minha nomeação, em todos esses cargos que eu relatei aos senhores aqui no início da minha fala, foram unicamente por razões técnicas. Eu não tive nenhum patrocínio, eu não conheço nenhum político que possa ter intervido na minha nomeação. A servidora admitiu, entretanto, que foi nomeada pela primeira vez para cargo comissionado em 2016, quando o ministro da Saúde era o deputado Ricardo Barros. Regina Célia salienta que já atuava como fiscal de contratos da pasta da Saúde. Certamente deve ter sido a do Ricardo Barros. Pronto, era essa a resposta. Porém, como eu disse ao senhor... Nós estamos apenas perguntando, não precisa... Não se preocupe com porém, nós estamos apenas perguntando. E qual DAS, relator? Qual DAS? Qual DAS? DAS1. DAS1, qual era a função? Era inferior ao DAS2. Não, qual era a função e... Eu já era fiscal de contrato. Já era fiscal de contrato. Continuava na mesma atribuição. E foi nomeada pelo Ricardo Barros em qual foi o dia, precisamente? 8 de dezembro de 2016. Regina Célia declara que não considerou o contrato para a compra da Covaxin atípico ou irregular. A servidora do Ministério da Saúde foi pressionada pelo presidente da CPI e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, interveio. Eu perguntei se a senhora achou, não achou um pouco atípico. Então a senhora disse que não acha atípico. Em relação à minha função de fiscal, fiscalizar a execução do contrato, não teve nada atípico. Não é atípico. A senhora é fiscal do contrato. Se a senhora não acha atípico, quer dizer, isso é o modus operandi dentro do Ministério da Saúde. Toda hora se faz, contrata isso, vamos entregar 1 milhão de luvas. Não, nós só temos 500 mil, aí entrega as 500 mil. Presidente, o contrato é com a Bharat Biotech. A Bharat Biotech informa que a Madison é uma empresa do grupo econômico dela. Não, eu estou fazendo outra pergunta. Responsável pela comercialização. Eu não estou entrando nesse detalhe. Não é isso que está em questão aqui. O que está em questão? Perguntando à senhora. O que está em questão? O que está em questão é se a Madison poderia emitir a invoice ou não. Não
é isso que nós estamos falando agora. De acordo com Regina Célia, o prazo do contrato não foi cumprido. A servidora do Ministério da Saúde diz ter submetido o caso a outro departamento da pasta. Ao final desses 70 dias... Ao final dos 70 dias... Ao final dos 70 dias, eu emiti um relatório... do óbvio descumprimento do prazo... Eu emiti um relatório... A senhora emitiu um relatório... Eu emiti um relatório apontando o descumprimento total do contrato. E submeti isso à Secretaria de Vigilância em Saúde para que eles avaliassem a pertinência da continuidade da contratação do ponto de vista técnico. Regina Célia detalhou ter sido nomeada em 22 de março para acompanhar o contrato de compra da Covaxin, assinado em 25 de fevereiro. A indicação ocorreu 2 dias após os irmãos Miranda levarem a Jair Bolsonaro a denúncia de pressões indevidas na compra da vacina indiana. A fiscal explicou que só depois de assumir a fiscalização, notificou a intermediária Precisa por atraso na entrega de vacinas. Regina Célia argumenta que jamais recebeu qualquer tipo de pressão. Eu posso ser exonerada a qualquer momento, em qualquer situação, independente das minhas ações dentro do Ministério. Neste caso concreto, havia o risco de ser exonerada da função comissionada que exerce? Eu desconheço essa informação. Havia pressão sobre o andamento do processo? Alguém falou com a senhora? Nunca sofri pressão. Ou tudo foi iniciativa da senhora? Nunca sofri pressão em relação a esse processo. Ninguém lhe falou sobre esse contrato? Nunca recebi nenhuma pressão em relação a esse processo. Não, eu estou perguntando, alguém lhe falou sobre esse contrato? Não. O superior hierárquico, ou inferior hierárquico, ninguém nunca lhe falou? Não, senhor senador. Durante a reunião, a senadora Simone Tebet, do MDB, acusou o governo de manipular documentos utilizados para rebater as acusações de irregularidades na compra da Covaxin. A nota fiscal foi apresentada pelo ministro Onyx Lorenzoni no Palácio do Planalto, logo após as acusações dos irmãos Miranda. Simone Tebet mostrou que, segundo ela, seria uma clara comprovação de falsidade de documento privado. Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês, né? Talvez o mais desmoralizante dele seja o 17. No lugar de preço, price, está prince, né? O preço do príncipe é de $15, não o preço, não é preço, né? O príncipe aqui está com um valor fixo de $15 e uma série de irregularidades. CEO, que está companhia em português. Então aqui está uma mistura, eu acho que é um dialeto que só eles conhecem, né? Está um porto inglês aqui que não dá para entender. Mas vamos ao mais grave. As doses ali, eles colocam que são 300 mil caixas com 16 ampolas cada, e cada ampola dá para uma dose. Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4.800.000 doses, e não 3 milhões como está aqui. Perto do final da sessão, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, confirmou o que outros senadores vinham sinalizando. Mesmo se houver recesso parlamentar, previsto entre os dias 17 e 31 de julho, a comissão não deve parar. E que essa CPI não irá parar, senador Randolfo. Nós não iremos ter recesso. A CPI vai funcionar no recesso. Nós não temos o direito, como senadores e senadoras, de tirar férias enquanto pessoas estão morrendo. Nós não temos esse direito. A bancada do 3 em 1 também comentou sobre esse assunto durante a semana. Vamos acompanhar um trecho do debate. Bruna Torlai, mais um dia de CPI. Qual que é seu destaque? Olha, na verdade, eu achei muito interessante essa insistência, né, do presidente Jair Bolsonaro para que o Ricardo Barros vá depor. É engraçado que a CPI ela é tão explicitamente política que ela convoca, depois ela desconvoca conforme as suas conveniências. Então, hoje foi um depoimento que não trouxe nada de realmente substancial. Você encontrou ali, a gente conseguiu observar algumas contradições entre o depoimento da servidora e do irmão do Luiz Miranda, né? Então, de fato, ela contribui para a gente ter aí atenção ali aqueles depoimentos, mas de resto, quem realmente precisaria ser ouvido para se confrontar o que de importante foi falado no relato dos irmãos Miranda seria o Ricardo Barros, que agora parece que a CPI não quer mais ouvir. Então o cara se dispõe a ouvir e a CPI está dispensando.
Eu achei isso um pouco estranho, preferirem ouvir essa servidora que não tem muito a acrescentar, em vez de a pessoa que mais teria algo a nos dizer. Amanda Klein, qual o seu destaque? Olha, Paulo, o depoimento de hoje foi um jogo de empurra e ficou difícil saber exatamente qual era a função e a responsabilidade da servidora Regina Celi. Então, vamos às inconsistências do depoimento e do processo de compra da Covaxin como um todo. O contrato com o Ministério da Saúde, contrato de compra, foi assinado no dia 25 de fevereiro. A entrega do primeiro lote de vacinas era prevista para o dia 17 de março. E a servidora fiscal do contrato só é nomeado para esse cargo no dia 22 de março. Então, veja, quase um mês depois do contrato de compra assinado e depois já do primeiro lote de vacinas que deveria ter sido recebido. E qual é a função do fiscal do contrato? Bom, ele vai supervisionar o cronograma e a execução deste contrato. Aí a servidora Regina Celi, quando ela é nomeada oficialmente no dia 22 de março, veja, essa data é posterior ao primeiro invoice, a primeira nota fiscal que o irmão do deputado Luiz Miranda, o servidor da saúde, Luiz Ricardo Miranda, diz ter recebido no dia 18 de março. Então a servidora Regina Celi chega ali com o bonde andando, com o trem andando, senta ali na janelinha e olha para aquele contrato. O que ela vê de inconsistência, assim, numa primeira batida de olho? Bom, a Madison, que era uma terceira empresa que não estava ali no contrato original, assinado entre o Ministério da Saúde e o laboratório indiano Bharat BioNTech, tendo a Precisa Medicamentos, é uma empresa brasileira, como intermediadora, e o número de doses total, em vez de 4 milhões, a primeira entrega, como previsto em contrato, havia 3 milhões. Ela questiona a representante lá, a Emanuele, da Precisa Medicamentos, e a Emanuele responde, olha, a essa Madison foi incorporada, a Bharat BioNTech é um braço da Bharat BioNTech, e eu resolvi diminuir a entrega de 4 para 3 milhões de doses por uma questão de seguro ali, uma questão de legislação, um problema da Índia, então serão 3 milhões de doses. A servidora meio que faz uma vista grossa e manda seguir o contrato mesmo com essas inconsistências. E quando questionada pelo senador Fabiano Contarato, por exemplo, mas não teria que ter um aditivo, um aditamento para mudar esse número de entrega de doses de 4 para 3 milhões? Ela responde, mas isso não, mandou seguir a vida e disse que a função de ver se a Madison podia ou não estar nesse contrato, essa terceira empresa, seria do setor de importação, portanto, do setor do servidor Luiz Ricardo Miranda, por isso que eu citei no começo que era um jogo de empurra. Ela disse que não viu nada de errado no contrato, que não sofreu nenhuma pressão, mas a senadora Simone Tebet, que é advogada e é professora de direito, viu muitas inconsistências e irregularidades. Inclusive, acusou de falsidade ideológica o documento mostrado, 2 documentos mostrados pelo ministro Onyx Lorenzoni e pelo então secretário executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, naquele pronunciamento público, quando eles mostraram 2 invoices, 2 notas fiscais, que seriam as corretas, e que ela disse que havia milhões de inconsistências, erros de inglês, erros de logotipo, de marca, de quantidade, de frete, enfim, uma série de erros. O que ficou patente ali é que esta servidora cumpria uma função meramente burocrática. Ela deu sequência ao contrato, apenas no final de março indicou que podia haver algum descumprimento na entrega das primeiras 2 doses e depois, no dia 22 de junho, finalmente alertou o Ministério da Saúde para suspender esse contrato que efetivamente foi feito no dia 29 de junho. Então, há uma série de detalhes, de minúcias que ainda precisam ser esclarecidas. Serrão, você concorda com a Amanda? Olha, a Amanda descreveu muito bem aquilo que nós sempre chamamos a atenção aqui. O problema da administração pública brasileira é estrutural. Nós não temos mecanismos efetivos de fiscalização para garantir a lisura completa de todas as operações. Desde os invoices, que agora ficaram famosos, até a elaboração dos contratos e a efetiva realização deles até o pagamento final. Porque muitas das picaretagens acontecem no pagamento final. Em governos anteriores acontecia o mau hábito, e em várias administrações municipais e estaduais acontece isso. Você promete pagar, só que você diz, olha, não tenho dinheiro, e vai empurrando com a barriga o fornecedor. Aí, lá na frente, quando o fornecedor está quase quebrado, vem alguém na administração pública e joga para ele, olha, a gente pode te pagar tanto, você faz um deságio aí e a gente paga um valor menor e você depois distribui o mensalão para o nosso pessoal para tudo ficar tranquilo, certo?
a picaretagem funciona assim. Então, a administração pública brasileira, ela não merece crédito nenhum. Agora, hoje o que nós vimos nesse depoimento, além de algumas inconsistências apresentadas, foi sempre a atitude dos senadores especialistas em corrupção, eles são fantásticos, geniais, em tentar acuar o depoente para forçar a narrativa, para fazer com que eles digam o que eles querem ouvir. Isso é lamentável, se repete o tempo todo nessa comissão. E é bom ressaltar, a Bruna já chamou atenção para isso, por que o senador Renan Calheiros tem tanto medo do depoimento do líder do governo, deputado federal Ricardo Barros? Será que o Renan acha que ele vai perder mais um pouco da cabeleira dele, né? Em função de coisas que o Ricardo Barros pode contar sobre negócios escusos que acontecem na administração pública? Por que essa comissão insiste em não convocar o Carlos Gabas do Consórcio Nordeste, onde há comprovadas picaretagens com o dinheiro público? Então, são essas questões que a gente quer saber da CPI. No mais, é mais do mesmo que aconteceu hoje. Constantino, a sua análise. É isso, o circo hoje foi bem xoxo, né? Não deu nem para distrair um pouquinho, como o BBB aí, que muita gente está encarando, essa CPI circense que blinda o Covidão, né, na figura do Carlos Gabas e outros, né, inclusive com a ajuda suprema, e que não quer agora realmente, concordo aí com os colegas, não quer ouvir o Ricardo Barros, né, o que causa bastante estranheza. Sobre o depoimento de hoje, né, mostra ali que alguém está errado em relação à história da pressão atípica, mas no fundo a gente sabe quem fez pressão atípica, porque foi pública, né? Foi o Randolfo Rodrigues e companhia. Gravaram vídeo, pressionaram a Anvisa, eles queriam liberar logo a Covaxin e a Sputnik, né? Sobre agora essa reta final do depoimento, eu acho curioso porque realmente, né, ela fiscaliza ali na questão da Covid 4 ou 5 contratos, ela não sabe direito, e aí perguntada sobre preço de cada um e tudo, ela não sabe de cabeça, né? O que eu achei curioso, né, além da truculência dos senadores lulistas, isso aí já não é surpresa para ninguém, né, é a descoberta de muitos no Brasil hoje, né, inclusive, pelo visto, desses senadores que estão na política a vida inteira, né, de como é que é o serviço público real, muito diferente daquele imaginado. É isso. E muitas vezes a gente vai atribuir também malícia aonde existe incompetência. O mecanismo de incentivos é muito inadequado no setor público. É por isso que os liberais, desde sempre, pregam um Estado muito mais enxuto, com escopo muito mais reduzido e não sendo empresário e coisa e tal. No mundo ideal, as pessoas imaginam lá o seu Linneu, da grande família, fiscalizando, com espírito público, um cara correto e competente, né? E na prática é isso, né? Um segura o papel, o outro vai lá e grampeia e passa a bola e joga batata quente. Então, eu acho curioso a esquerda nunca aprender a lição e ficar pedindo mais Estado. Veja que curioso, hoje nós temos o ex-presidente Lula, né, fazendo mais uma vez a analogia do Estado com um pai, falando que o presidente é como um pai para o povo, né? Quer dizer, ainda copia mal Getúlio, né, no pior aspecto totalitário, fascistoide. Né? Então é isso, quando um sujeito enxerga que a função do presidente é ser como um pai da população, quem é que vai ligar para a realidade dos fiscais espalhados pela máquina pública hipertrofiada, né? Na quarta-feira, a CPI da Covid recebeu Roberto Dias, que é ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Ele foi apontado à comissão por denúncias de que havia cobrado propina pela compra de vacinas. O depoimento de Roberto tomou outro rumo quando o presidente da CPI, Omar Aziz, declarou voz de prisão ao depoente. O ex-servidor do Ministério da Saúde se tornou o primeiro a sair da comissão detido pela polícia do Senado. Vamos então conferir o trecho em que Aziz declara que Roberto Dias seria preso por perjúrio e falso testemunho. Eu já dei todas as chances para Vossa Senhoria. Me dê uma chance, presidente. Não dou agora. Não, mas é importante. Não vou dar. Mas mesmo se não é relevante... Não vou dar porque ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolfo. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma última questão, presidente. Os áudios que nós temos do Doug Minguete são claros. Eu perguntei para ele. Eu quero pedir para Vossa Excelência colocar os áudios. Prefeito, o depoente está mentindo. Está ocultando fatos. Mas, em respeito aos precedentes que Vossa Excelência estabeleceu, para que não reste nenhum tipo de dúvida
de que porque esse cidadão aí é um funcionário de nível hierárquico mais baixo, já foi exonerado, já foi demitido, e a gente vai dar a prisão para ele, e a gente não botou um general que estava mentindo na cadeia. A gente não botou o Van Garten mentindo na cadeia. 527 mil mortos. 1.000 mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Dias, portanto, foi liberado mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.100. E como não podia faltar, a polêmica da prisão em meio à CPI foi assunto em Os Pingos nos Is. Vamos acompanhar um trecho do programa em que o senador Marcos Rogério conversou com a nossa bancada. Ô, senador, o que chamou a atenção é justamente isso que a Ana destacou agora, até no comentário dela, inclusive, o fato de que não foi uma decisão que contou com o apoio do grupo que geralmente está alinhado na CPI ao presidente Omar Aziz, né? Senadores que, em geral, têm posicionamento parecido com o dele, posicionamentos parecidos com os dele, não endossaram esse pedido de prisão, essa ordem de prisão dada por ele. Por que essa reação, senador? De fato, é algo que partiu de uma iniciativa individual do próprio senador Omar Aziz, que não contou com o apoio do restante do grupo, senador? A decisão é tão arbitrária que não teve apoio sequer do G7. É o que ficou claro ali, né? Ela é uma prisão ilegal por vários aspectos. O primeiro, porque a CPI estava acontecendo no momento que já nem podia estar acontecendo. Havia a sessão no plenário do Senado com votações estava acontecendo. O regimento proíbe esse tipo de funcionamento concomitantemente. Segundo, que o critério de aferição do fato de prestar falso testemunho ele é muito subjetivo, né? Não é o presidente da CPI ou o relator da CPI que vai dizer, olha, você está mentindo, você não está mentindo. Quer dizer, a assertiva de quem está mentindo ou de quem está falando a verdade depende do ânimos do presidente da CPI ou do relator da CPI. Porque quando é acusando o governo, aí não está mentindo, aí está falando a verdade. Quando é a favor do governo, aí não, aí está mentindo, não está falando a verdade. Então, esse critério é muito subjetivo. Lamentável. Hoje o que houve aqui foi um clássico caso de abuso de autoridade, ofensa ao artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade. Nós estamos diante de uma situação onde o depoente já estava na condição de investigado, embora não constasse na lista apresentada pelo relator, mas na semana passada, no dia 30/6, houve a quebra de sigilo dele. Com a quebra de sigilo é um ato de investigação. Portanto, ele estava na condição de investigado. A advogada chegou a anunciar ao plenário, olha, eu vou pedir para o meu cliente permanecer em silêncio a partir de agora, porque na condição de investigado, essa é uma garantia constitucional. Mas ele veio à CPI, decidiu falar. Então, não cabia a prisão em flagrante por parte do presidente. Infelizmente, uma cena lamentável, de clássico caso de abuso de autoridade. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Tanto o Omar Aziz, senador Omar Aziz, quanto o senador Renan Calheiros alegaram perjúrio por parte do depoente. Eu não consegui identificar qual foi o ato de perjúrio atribuído ao depoente. O senhor conseguiu? Não, eu questionei, inclusive, objetivamente, o presidente Omar, qual era o fato e qual era o fundamento da prisão. De qual fato ele está sendo acusado? Ele está mentindo o tempo todo. Bom, isso é um julgamento do presidente da CPI, do relator, que tem uma narrativa pronta e quer que os depoentes cheguem aqui e confirmem aquilo que eles estão querendo sustentar em suas teses acusatórias. Não é assim no devido processo. A testemunha vem para prestar depoimento sobre fatos na medida do seu conhecimento. O que ele teria levado em consideração ali foi um áudio que foi apresentado, onde pessoas que são, nesse momento, para mim, mais próximos de estelionatários
do que qualquer outra coisa, teriam trocado entre si, dizendo que tinham uma agenda marcada com ele. Não, está tudo certo para o encontro com o Roberto. Mas essa conversa não foi com ele, não há conexão demonstrada até aqui de que tivesse tido esse contato e esse agendamento com ele. Foi uma conversa entre o senhor Dominguete com a outra pessoa, com um terceiro. E eles levaram em consideração esse fato para dizer que ele estava mentindo, que ele tinha marcado previamente essa agenda com o Dominguete, que se passou ali por representante da Davat, que seria representante da AstraZeneca, mas, ao fim e ao cabo, ninguém representava ninguém. Dominguete não tinha procuração e não era parte em nada dessa empresa Davat, e a Davat não tinha procuração, não tinha carta de representação da AstraZeneca. Sua pergunta, Ana Paula Henkel. Ana? Infelizmente, nós vimos no caso aí do deputado Daniel Silveira, né, uma invasão das nossas prerrogativas constitucionais e institucionais por parte do STF na Câmara. E eu acho que o Brasil aprendeu muito bem que é muito perigoso quando a gente não respeita a nossa Constituição e o nosso sistema de freios e contrapesos. Nesse caso de hoje, o que o Senado pode fazer para que nós consigamos manter aí o nosso sagrado Estado democrático de direito e salvaguardar aí a nossa Constituição? O que o Senado e o presidente do Senado podem fazer no caso de hoje? O que é lamentável é que integrantes do Senado Federal, a alta casa do Parlamento brasileiro, tenha sido palco dessa arbitrariedade, dessa ofensa clássica à Constituição e às garantias fundamentais. O mesmo Senado e o mesmo Congresso Nacional que recentemente aprovou a lei de abuso de autoridade. Aquilo que não se quer ver sendo praticado em instâncias do Judiciário, do Ministério Público ou em delegacias de polícia, dentro do Senado Federal, é praticado a exaustão, o que é lamentável. Mas objetivamente respondendo a você, eu fiz uma questão de ordem no plenário ao presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, pedindo que, diante da prisão ilegal, ele tomasse a decisão, chamasse para si a decisão de revogar essa decisão ilegal. Ele está avaliando, a Secretaria da Mesa também, a própria Comissão Diretiva do Senado Federal está analisando e talvez ainda tenhamos uma decisão no dia de hoje. Mas não saindo essa decisão, caso entenda por não tomar, eu espero que o presidente tome essa decisão para resguardar, né, o cumprimento da Constituição também dentro do Senado Federal, não tenho dúvida de que essa prisão ilegal será obviamente, revisada na instância judicial. Quem faz a próxima pergunta, senadora, é a Cristina Grêmio. Cristina. Eu queria seguir nessa pergunta aí da Ana. A gente viu o presidente Omar Aziz acusar a Polícia Federal, acusar as Forças Armadas e também sem provas, né? Tá levantando acusações ali, até o senhor mesmo apontou isso. Não caberia algum questionamento até no Conselho de Ética? Não é mais do que abuso de autoridade também fazer isso? Ele está cometendo abuso de autoridade ao pedir essa prisão absurda, arbitrária, e está o tempo todo acusando instituições sérias da República sem trazer uma única prova. Hoje, infelizmente, ele teve que, no curso da CPI, dar um passo atrás e revisar, né, aquilo que foi uma acusação leviana, sem causa, um ataque gratuito às Forças Armadas. Aliás, eu quero aqui fazer uma constatação. Até agora, o que essa CPI conseguiu mostrar é que a presença de bons servidores do Ministério da Saúde e a presença de militares ali não permitiu, pelo que nós temos apurado até agora, que se avançasse, que se prosseguisse, que se confirmasse qualquer prática de ato ilegal com lesão, né, às finanças públicas. Você pode até ter tentativa de fraude. E isso aconteceu Brasil afora e certamente isso deve ter acontecido também dentro do Ministério da Saúde, mas não prosperou. O sistema de controle do Ministério da Saúde tem funcionado bem. Nenhum centavo de real foi pago até agora em nenhum desses contratos que eles estão apontando aqui como fraudulentos. Nenhum centavo de real. Isso é prova de que o sistema de controle está funcionando. E eu, ao invés de fazer acusações aos militares, eu rendo aqui reconhecimento por aquilo de acerto, de bom que estão produzindo para o Brasil. Não basta não roubar. Não roubar, não deixar que roubem e punir os que roubam.
né, já nos ensinava há muito tempo atrás, Ulisses. Ainda sobre o polêmico depoimento de Roberto Dias, vamos conferir um trecho da entrevista do senador Eduardo Girão ao Jornal da Manhã, onde ele comentou sobre a prisão ordenada pelo presidente da comissão, Omar Aziz. Uma noite um pouco tensa, todos ficaram espantados com o festival de atrocidades que a gente viu ontem, de arbitrariedades, mas é isso, a CPI conseguiu os holofotes que queria, em grande parte da mídia, exatamente isso, é o espetáculo, é o objetivo de desgastar o governo por politicagem para 2022. Então, o povo que fique de lado, os empregos que fiquem de lado, e que se faça a campanha de 2022 agora em 2021. Senador, claro que o desfecho ontem foi muito criticado, a prisão do ex-servidor, depois ele pagou fiança, foi solto, mas eu pergunto, em relação ao depoimento dele especificamente, ele não se contradisse em relação à tal da reunião no shopping lá de Brasília? Ele disse que o encontro não foi marcado, que foi um encontro fortuito. De que maneira a senhora analisa esse depoimento de ontem? Olha, contradição por cima de contradição, isso não tem a menor dúvida, A partir do encontro dentro de um restaurante, que é uma agulha no palheiro aqui em Brasília, que ele disse que foi casual e não pode ter acontecido dessa forma, com todo respeito, porque ali no dia seguinte já teve uma reunião. Então, o Cabo Dominguete e o Roberto Dias precisavam fazer, Tiago, uma cariação. Durante a sessão, quando eu percebi as inconsistências do depoimento, eu entrei imediatamente e já li ali durante a minha fala que se precisava passar por esse processo da cariação entre os dois, para saber quem estava faltando com a verdade, Então, esse procedimento seria fundamental, mas não. A CPI resolveu, e para mim era algo que já estava desenhado, É uma coisa calculada isso, já estava acertado para fazer, para dar essa voz de prisão, para dar uma aquecida, em todas essas narrativas que eles fazem. Agora, fizeram isso, além de ser arbitrário, foi assim, afrontou totalmente o nosso regimento interno do Senado, porque já tinha começado uma sessão onde a gente estava votando autoridades no plenário do Senado, e é claro, no artigo 107, que deve parar imediatamente qualquer comissão permanente ou temporária, que é o caso da CPI. Então, isso foi avisado, inclusive, até pelos governistas, que chegaram no começo da sessão e disseram, olha, o presidente Omar Aziz tem que parar a sessão. Está aqui, no regimento é claro. Mas não, deixou acontecer porque tinha que fazer esse desfecho e, infelizmente, ocorreu. Mas vamos seguir com serenidade, Tiago, porque o momento é muito delicado, As Forças Armadas ontem, infelizmente, elas foram desrespeitadas, Quem estava assistindo a sessão viu, a forma como o presidente Omar Aziz colocou foi muito de forma pejorativa, jocosa, colocando a instituição numa situação difícil. E aí, o que foi que aconteceu? Depois ele consertou, quando o senador Marcos Duval disse, olha, não pode falar instituição, são alguns. Aí ele tentou consertar, mas aí já tinha feito isso. Então, é momento de pacificação. A gente precisa de diálogo, precisa ter serenidade, a CPI precisa acalmar um pouco essa ânsia. Vamos buscar corrupção, onde tiver que buscar, indícios, investigar, fazer a cariação, Eles não querem ver estados e municípios, isso a gente já sabe, muito menos consórcio Nordeste, mas vamos seguir o fluxo normal, legal, para fazer o nosso trabalho. Senador, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Estamos acompanhando o seu esforço no requerimento apresentado para a convocação de alguém como Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, que tem materialidade, que tem quase 50 milhões de reais que foram gastos para os respiradores que nunca chegaram numa empresa de fachada, ligada à maconha. O senhor mostrou muito bem isso. E, por outro lado, nós estamos vendo aí que o Renan Calheiros, o relator dessa CPI, já estava querendo pegar, com base numa fita, num áudio atribuído à ex-cunhada do presidente, o tema da rachadinha para levar para dentro da CPI da Covid. Quer dizer, desculpa, aqui de fora, a impressão que nós temos é de que
as pessoas sérias e independentes que estão participando disso, estão participando como coadjuvantes de um circo, de um picadeiro, né, para dar um verniz de seriedade. A pergunta que eu lhe faço, fora da CPI, os demais senadores não estão incomodados com a imagem que isso está causando para o Senado? Ontem no plenário, Rodrigo, eu fiz um balanço do que está acontecendo nessa CPI há 70 dias e muitos senadores depois vieram falar comigo. Rapaz, eu concordo plenamente, tá? Eles estão incomodados, a maioria do Senado está incomodado, estão conversando com o presidente do Senado também, porque quem anda nas ruas, Rodrigo, quem anda, o parlamentar que pega avião de carreira, que vai na feira, que vai no mercado, ouve da maioria esmagadora da população que essa CPI não é séria, que essa CPI é uma vingança pessoal ali da cúpula, né? Então, você vê que o relator, ele atacou a Polícia Federal na semana passada, de uma forma... Vai sobrar o quê, Rodrigo Constantino? Atacando uma instituição que é acreditada pelo povo brasileiro top, como a Polícia Federal, né? Agora vem o presidente atacar as Forças Armadas. Olha só a que nível de insanidade nós estamos chegando nessa CPI. Então, o que você colocou agora há pouco do Consórcio Nordeste, por mais que sejam poucas vozes ali dentro cobrando, mas a verdade ela vai prevalecer, eu não tenho a menor dúvida. O bem, eu tenho essa convicção, porque a população que ainda assiste, a sociedade, que ainda tem estômago para assistir essa CPI, ela está muito consciente, querendo realmente toda a verdade, não a parte da verdade. A gente vê isso nas redes sociais. Se não tivéssemos uma pandemia, as ruas estariam cheias. Então, o caso do Consórcio Nordeste envolve 2 ex-ministros do governo Dilma. Esse é o grande segredismo, esse é a grande blindagem para que a gente não investigue, né, esse escândalo que, para mim, é o símbolo nacional de corrupção durante a pandemia. Tem muitos erros no governo federal? Tem, e eu tenho dito publicamente a postura do presidente, especialmente causando aglomeração, uso de máscara, declarações infelizes sobre vacina, mas a gente precisa ter um equilíbrio nessa CPI e fazer algo de forma técnica e não querendo holofote, não querendo jogar para a plateia apenas com interesse eleitoral. Senador Girão, agora a pergunta de José Carlos Bernardi. Bernardi. Senador, o que eu tenho a impressão de que essa CPI está jogando os holofotes para o lugar errado. Tem procurado problemas onde não existe e onde deveria procurar, que seria exatamente com a situação do Carlos Gabas e os 48 milhões dos respiradores de uma empresa de maconha, até agora não surgiu, e também os bilhões de reais que o governo colocou e injetou nos governos estaduais e nas prefeituras. Por que mesmo essa sequidão, essa cegueira toda, olhar aonde não há problema e esquecer, blindar, não querer ver? Será que o próprio Senado não está mostrando o seu lado podre? Aproveitando as palavrinhas de Omar Aziz, o Senado está se revelando que tem um lado podre, é este, e se não fossem as manchetes dos jornais, essa CPI já teria acabado, não é? José Carlos Bernardes, você tem total razão, né? Eu acho que a cara dessa CPI que está mostrando para a população é uma cara de agressividade, né? De desrespeito. Você pegar médicos que vieram aqui, especialistas renomados, e sair esse grupo chamado G7, que são oposicionistas, que tem até presidenciável lá dentro, Zé Carlos Bernardes, os caras saem, dão as costas e vão embora e deixam os cientistas lá só porque não concordam com as ideias dele, com as teses, com as pesquisas, né? Então, é narrativa por cima de narrativa. E como tem uma grande parte da mídia que quer realmente esse desgaste, né? Então, eles jogam muito com a plateia. Esse é o fato. Agora, o que você falou com relação aos bilhões de reais enviados para estados e municípios é uma vergonha. Por quê? Porque a Polícia Federal já fez mais de 70 operações
mostrando desvios, né? E a gente usou isso para um requerimento que deu origem à própria CPI. 45 senadores estão sendo vilipendiados porque esse nosso requerimento para olhar esses bilhões simplesmente não é olhado. Agora tem um detalhe. Além do Carlos Gabas, tem outro ex-ministro da Dilma, que não é do Nordeste, que comanda uma prefeitura aí em São Paulo, em Araraquara, que receberia parte desses respiradores, que não tem nada a ver com o Nordeste. Olha que coisa, isso seria propina, né? Isso está em relatórios do TCU, do Ministério Público e também da CGU, que é o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que é citado, mencionado nesse esquema. Então, um depoimento da dona dessa empresa da maconha que você citou, a Cristiana Prestes, que eu estou querendo chamar na CPI já faz semanas, né? Ela já disse que foi pedido superfaturamento para os respiradores, não entregues até hoje, dinheiro pago antecipado, quase 50 milhões de reais, e ela disse algo mais, disse assim, olha, são 2 irmãos de alma. Aí ela se referiu ao Carlos Gabas, ao ex-ministro que andava de moto com a Dilma, e o Edinho Silva, são 2 irmãos de alma que nos solicitaram e que uma parte desses respiradores fossem cobrir um outro escândalo que aconteceu lá em Araraquara. Olha que loucura o que está acontecendo, mas a CPI não quer, só quer olhar um lado. E eu acho que a gente precisa realmente, nesse momento, desvendar tudo o que está acontecendo. E o Senado, realmente, essa CPI é a cara de quem está à frente, né? A CPI é a cara de quem está à frente. A gente está vivendo um momento onde a verdade está muito exposta para todo mundo. E vamos continuar trabalhando, insistindo, com o apoio da mídia independente que quer realmente a verdade. Já na quinta-feira, a CPI teve a presença da ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato. Durante o Jovem Pan Agora, nós fizemos um breve resumo da sessão e discutimos sobre os depoimentos de Franciele com Marcelo de Giuseppe, que é cientista político. Vamos acompanhar. Nós temos aí uma situação onde a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, né, de uma importância grandiosíssima, né, o Programa Nacional de Imunizações, sempre com muito sucesso nas suas ações em um país das dimensões do Brasil. Ela diz, né, está inclusive na nossa tarja, para quem nos acompanha aqui ao vivo com imagens, é um ato coletivo o ato da vacinação e culpa essa politização na pandemia para ela deixar esse cargo tão estratégico no meio talvez da maior campanha de vacinação da história do Brasil, né? Ou pelo menos da República, da história mais recente, eu não sei dizer isso, mas eu não consigo imaginar de outra forma. Nós temos uma preocupação em relação a isso, nós podemos concordar com o que disse em seu depoimento a Franciele, dizendo que essa politização atrapalhou, está atrapalhando, vai continuar atrapalhando, não sei, a gente tem que ver essa situação, porque o jogo que era da saúde acabou virando um jogo político, não é? Verdade, Fernando. Na verdade, a gente precisa primeiro entender que o Brasil é um país continental, é difícil a distribuição, é difícil a informação vir lá de Rio Branco, no Acre, e chegar exatamente certinha em Brasília. Existe toda uma necessidade de preenchimento de documentos para vacinação, mas a gente tem dados importantes e muito bons, assim. A gente percebe que a população, a grande maioria dos brasileiros, querem tomar vacina e estão buscando serviço. Eu já fui vacinado, minha esposa já foi vacinada, meus pais já foram vacinados. Você começa a conversar com muita gente que já foi vacinada. Eu entendo que a própria CPI ela vem trazendo algum tipo de prejuízo nessa capacidade e no entendimento da população sobre a questão da politização. Logo na instalação da CPI, dia 27 de abril, nós fizemos uma pesquisa sobre a questão de Renan Calheiros ser o relator. 73,4% das pessoas não concordavam com o Renan Calheiros ser o relator por seu passado pregresso e também por saber que ele tinha ali algum tipo de intenção política, talvez de aparecer um pouco ali para... que esse é um ato, a CPI, o brasileiro entende que é um ato que as pessoas vão prestar atenção. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe aqui em pesquisas realizadas pelo IBESP que mais de 40% das pessoas não estão nem preocupadas com a CPI, não estão acompanhando, não têm paciência de acompanhar.
Então, esse excesso de politização, seja do lado que for, realmente prejudica a questão da doença, né? A questão da necessidade de avançar a Covid. Mas eu não vejo isso como impeditivo do avanço da vacina, primeiro porque os municípios que estão recebendo estão vacinando e também porque a gente percebe que as vacinas estão chegando. Então, eu acho que isso é um processo natural que nós levaríamos de forma mais tranquila se a CPI não tivesse nesse clima tão quente, assim, de dando voz de prisão para pessoas que vão dar o seu depoimento. Então, de qualquer lado, isso aqui realmente é um prejuízo para a questão da saúde pública. Pois é, agora a questão que eu coloco é justamente essa. Ao passo que a gente já tem uma vacinação até de certo modo avançada, como é que a gente vê o próprio papel da CPI, né, Marcelo, e também o próprio papel político, né, dos agentes públicos nessa situação? Fernando, você sabe que numa pesquisa realizada também aqui pelo IBESP, nós queríamos saber quem deveria ser investigado e as pessoas estavam muito mais preocupadas com a questão de denúncias de corrupção. No início, em maio, nós realizamos outra pesquisa para entender quem você gostaria que fosse, quem você acha que deve ser investigado, né? Quando começou a surgir a questão de desvio de vacinas, alguma coisa assim, pelo governo dos estados, né? Apareceu lá com 40,3% os governadores, o presidente aparecia com 23% e prefeitos com 34%. A questão da corrupção, ela estava muito mais forte com qualquer outro tipo ali de narrativa. Quando começa a entrar essa história da Covaxin, aí que pode ter algum tipo de corrupção, se isso realmente acontecer, isso aí prejudica realmente a imagem do presidente. Então, essa questão de corrupção, ela é onde que as pessoas estão mais preocupadas com o avanço da CPI. E eu acho que não me parece que estava avançando nesse caminho, falava-se mais de medicamento. Hoje a gente não vê mais falar no tratamento precoce, a gente está ouvindo só falar realmente sobre a questão da vacina indiana e hoje falando agora com relação ao atraso da vacinação. Essa politização, ela vem prejudicando e eu não sei até que ponto, qual será o resultado da CPI. O que a gente consegue perceber é que a CPI ela está sendo uma ferramenta boa para a oposição desgastar a imagem do governo pensando em 2022. Mas para a investigação, realmente, eu não sei, ainda não vi, né? E a gente percebe pelas pesquisas que as pessoas também não conseguiram entender aonde ela poderá chegar. Agora, a questão também é, né, muita gente reclamou de o relator ser Renan Calheiros, como você disse, Marcelo, a respeito ou a despeito, né, daquilo que já passou em sua carreira, mas convenhamos, né? Com os políticos que temos, não dá nem para escolher muito, né? Se for analisar a vida pregressa de muitos, a gente ficaria ali meio sem opções, né? Vai falar assim, gente, vai ser a primeira CPI sem relator. É um mal que o Brasil sofre, não? Sim, Fernando, você sabe que existe um grande problema do excesso de exposição do político. Eu não vou citar o nome de um político específico, mas eu entendo que ele, desde o início da sua carreira, ele se expôs demais. Mesmo estando às vezes certo, mesmo às vezes tendo um discurso que coaduna com a opinião dos brasileiros, o excesso de exposição acaba, de repente, mostrando alguma fraqueza. E eu entendo que esses participantes, pró e contra governo, na CPI, estão se expondo demais. E isso, para eles, me parece que eles entendem que essa exposição em rede nacional, na Jovem Pan, que eu tenho orgulho de fazer meu comentário, é boa, mas não é boa, não é 100% boa essa ideia, não. A gente vê, por exemplo, o senador do Amapá, que defendia o seu estado, de repente ele entrou em contradição com os próprios médicos lá, né? E hoje eu não sei como está a imagem do Amapá, da questão do senador, mas é muito ruim essa situação. Eu entendo que a classe política ela tem a necessidade de se preparar melhor. Antes, as pessoas devem se preparar melhor intelectualmente, culturalmente, para depois se propor a entrar na política. Mas isso é um assunto muito longo e que não tem nada de ideologia, mas aqui eu acho que cabe uma reflexão. E olha, a questão que eu coloco é a seguinte, Marcelo, será que tendo em vista, né, a pandemia, a questão toda politizada que nós vivemos, será que isso serve até mesmo para dar um pouco mais de consciência ao eleitor, para fazer o seu voto, para fazer a sua escolha nas eleições vindouras? Muito embora a gente já teve, né, as eleições municipais ano passado, eu não sei se as pessoas estão satisfeitas ou não aí nas cidades Brasil afora, 5.570 municípios com os seus novos prefeitos, ou se reelegeram os prefeitos que puderam, né, se colocar a tal.
mas isso forma uma nova consciência quando as pessoas... Porque é isso, né? As pessoas antes elas não acompanhavam TV Justiça, as sessões do Senado. Hoje elas ficam de olho, sabe quem são os ministros do Supremo, sabe quem são os relatores de grande parte das pautas e das matérias de importância no Brasil. Isso ajuda, de certo modo, a ter uma nova consciência política do eleitor? Fernando, infelizmente a gente tem mais de 200 milhões de habitantes e o eleitor médio ele não se preocupa com a questão política, ele não está preocupado com o que está acontecendo em Brasília e tem problemas diários para resolver, comprar o gás, comprar comida, ir no supermercado e ver que de repente a carne é impossível dele adquirir. Então, quando a gente pensa que as pessoas estão se politizando, na verdade é um grupo muito pequeno em relação aos eleitores. O que a gente vê, e aí... semanalmente, ouvindo milhares de pessoas aqui no Instituto IBESP, é um cansaço muito grande da politização, um cansaço muito grande de discussão política, porque as pessoas percebem que isso não está alterando a vida delas, talvez até piorando a vida delas. Então, as pessoas vêm se distanciando. Haja visto o aumento da abstenção que nós tivemos em 2020, e hoje é um estudo que nós estamos fazendo na questão eleitoral. Não adianta você só saber, e aí não é nenhuma crítica a nenhum instituto, porque eu não vou ser antiético em falar isso, mas aqui nós, no IBESP, estamos muito preocupados com 2 pontos. O quanto é o convicto, o voto daquele eleitor, e qual é a chance dele não se abster no dia da eleição. Porque quando você vê um resultado de uma pesquisa eleitoral, onde 30% vota em Bolsonaro, 30% em Lula, 30% não sabem quem votar, talvez numa terceira via, ali qual é o nível de convicção dessas pessoas? Qual é a chance daquela pessoa que na pesquisa foi recebida em casa de votar em alguém realmente estar disposta a ir votar na urna? Nós percebemos que existe um cansaço, que as pessoas não estão querendo muito falar sobre isso. Isso me causa algum tipo de preocupação, porque vai ganhar aquele que tiver aquele eleitor mais convicto. Então, vai dos políticos convencerem que eles são importantes para a nação, porque os eleitores estão se afastando cada vez mais da política tradicional. Para finalizar essa agitada semana de CPI, na sexta-feira tivemos os depoimentos de William Santana, consultor técnico da área da saúde, apontado por sua relação com o suspeito contrato da Covaxin. Vamos então acompanhar um trecho da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, onde os senadores questionaram William sobre a compra da vacina indiana Covaxin. Só para, pedagogicamente, ouvirmos a sua explicação, como se dá o procedimento administrativo desde a contratação, a apresentação do invoice até o efetivo pagamento? O que acontece, senhor relator? Eu trabalho na divisão de importação, sou um consultor técnico e todas as minhas atividades são devidamente supervisionadas pelo meu superior hierárquico, nesse caso, o Luiz Miranda. Perfeito. Eu só posso externar sobre a parte que me cabe. Neste contexto, é receber a comercial invoice, analisá-la, se ela não estiver em concordância com o contrato, submetê-la à análise do fiscal do contrato, instituído por portaria, e após a manifestação favorável dele, nos termos que lhe cabem, eu dou seguimento, solicitando a correção da documentação, caso ela apresente informações que não estejam devidamente dispostas no contrato ou informações que ela necessita ter para que se abra uma licença de importação. Eu solicito ao despachante oficial do Ministério da Saúde que emita a licença de importação e, neste caso aqui, nós também submetemos o processo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que ela analisasse um pedido de concessão de excepcionalidade para essa importação. Infelizmente, eu só posso responder aquilo que me cabe. Perfeito. Então, a qual eu participei. Então, esse documento é, portanto, necessário em todas as importações. Não entendi, perdão? Então, esse documento, a invoice, só para obter a ênfase, é necessário em todas as importações. Sim. Não é? As fabricantes de outras vacinas também têm enviado esse documento à divisão de importação? Só fazendo um adendo, senhor relator, como eu havia externado já aqui, são etapas distintas. Uma é a etapa de contratação, firmação do contrato, assinatura das partes, é um outro setor alheio à área que eu trabalho. Depois você tem o processo de importação, e aí é a área onde eu atuo. E, por fim, tem a área de pagamento e recebimento, que também é uma área alheia
a minha área de atuação. Eu sei. Então, reafirmando, as fabricantes de outras vacinas também têm enviado esse documento à divisão de importação? Sim. Sim. Entendeu? Esse documento é um documento absolutamente necessário. Vossa Senhoria pode pontuar, especificar claramente em que dia a primeira invoice foi recebida pela divisão de importação? Como eu havia falado anteriormente, seu relatório chegou no dia 18 de março por um link de Dropbox. Essa era uma proforma invoice ou uma comercial invoice? Era uma proforma invoice. E qual a diferença entre a proforma invoice e a comercial? A proforma invoice é um draft, é um documento inicial. Perfeito. Ele vai ser depois ele vai resultar na comercial invoice. Então esse draft, essa proforma, ela contempla as informações necessárias para que seja aberta a licença de importação. Vossa Senhoria possui cópia dessa primeira invoice? Eu trouxe aqui. Pode entregá-la à Comissão Parlamentar de Inquérito? Em seguida. Ah, sim, com certeza. Vou submeter todo esse material que eu trouxe a... Muitíssimo obrigado. Senhor relator, se Vossa Excelência me permite. Por favor, presidente. William, você poderia disponibilizar para a nossa secretaria a invoice para que nós pudéssemos providenciar cópias? Se você tiver, inclusive, as 3 aí à mão e puder disponibilizar, e aí eu determino a secretaria que disponibilize cópia para todas as senhoras e senhores senadores. Prossiga, relator. Quais foram, novamente, e é muito importante que isso seja repetido, as inconsistências detectadas nesse primeiro documento? Como eu havia dito, me cabe analisar os dados do Ministério da Saúde, se estão devidamente corretos, e aí a gente está falando do nome, perfeito, do CNPJ, do endereço. Me cabe também analisar a data de entrega desse produto, se ela está condizente com a do contrato. Também me cabe analisar o valor, se o valor do produto discriminado nessa proforma invoice e na comercial invoice estão em paridade com o contrato e a data de entrega desta parcela e a quantidade. Então, foi Vossa Senhoria quem detectou essa inconsistência ou contou com a ajuda de algum outro servidor ou de outro departamento para análise desse documento? Todas as minhas ações dentro da divisão de importação, elas são são acompanhadas pelo meu chefe imediato, o Luiz Miranda. Eu não posso tomar nenhuma atitude, eu não tenho poder de decisão e poder de ação sem a anuência dele. Ele é o servidor e o chefe da divisão de importação. A quem, então, caberia a análise desses invoices? A fiscal de contratos? Não, a análise cabe à divisão de importação. Eu fiz análise sobre a supervisão do Luiz Miranda. Então, a análise não cabe à fiscal do contrato? Não, eu até trouxe aqui, quando eu li essa pequena apresentação, essa pequena exposição, o primeiro item que eu coloquei aqui é uma das normas do regimento interno da área, realizar a análise técnica da documentação para a abertura da licença de importação. Então, analisar atribuição de quem? Competência de quem? É a atribuição da DIMP, da Divisão de Importação. Da Divisão de Importação. Por que razões específicas outras versões de invoice foram enviadas à Divisão de Importação nos dias subsequentes? Nós solicitamos a correção de algumas informações, o fornecedor fazia a correção e devolvia, mas alguns erros ainda persistiam. Quantas invoices foram enviadas para corrigir os problemas que iam sendo apontados pela Divisão de Importação? Ao todo, 3. 3? 3. Em que dias, dá para repetir? Repito, sem nenhum problema. Primeiro invoice, como eu havia dito, dia 18/3, foi o primeiro documento que nós recebemos, primeira proforma. As outras duas vieram no dia 23/3. Vossa Senhoria possui cópia dessas outras invoices? Eu disponibilizei aqui para mim. Então eu iria pedir para fornecê-las. Desde já, muito obrigado, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito.
A última versão da invoice, pontualmente, ainda continha algum vício que impossibilitasse sua aceitação, ou ela foi totalmente corrigida? Não, ela continha 2 erros. Ela continha um erro de somatória. A última ainda continha um erro de somatória? Continha um erro de somatória e também o Incoterm que o fornecedor indicou estava errado. Ele colocou um Incoterm para transporte marítimo. E embora a fábrica original seja na Índia, a vacina viria por via aérea. Deveria trocar esse Incoterm e foi devidamente solicitada à empresa para fazer a correção. O Semana da Pan fica por aqui. Muito obrigado a você pela companhia. Até mais. Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação.